Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Além da Linguagem. Eu sou o professor André e hoje eu vou bater um papo bem interessante com a Andresa. Ela tem um perfil no Instagram em que ela fala sobre estudos e a gente troca bastante ideias sobre o assunto e achei que seria muito legal compartilhar um pouco da experiência dela, os estudos dela aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda, Andresa. Muito obrigada, André, pelo convite, né? Como ele já falou, eu sou a Andresa, eu tenho um perfil no Instagram, que é o @estudaandresa, e eu também estou planejando fazer um canal do YouTube e tudo mais. E o meu projeto nasceu com a pandemia. Eu já tinha um perfil do Instagram durante o meu ensino médio, mas eu não publicava com muita frequência, não avançava muito com ele. Daí entrou essa pandemia e eu já tinha passado na faculdade, tava toda aquela incerteza, as aulas vão voltar, quando vão voltar. E assim, eu particularmente sou uma pessoa que sempre foi muito estudiosa. E depois de todas as minhas vitórias educacionais, eu parei e pensei: será que eu sei estudar? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu acho que uma pessoa de fora talvez seja até loucura vendo a minha história, ver o meu questionamento, mas eu realmente refleti: será que eu sei estudar? E eu comecei a pesquisar, e depois que a gente começa a aprender algo, é difícil guardar para si mesmo, a gente precisa passar para os outros. E foi assim que nasceu o Estudo Andresa. E é muito interessante porque é, a gente reflete sobre o que a gente aprende, aplica, e de repente parece que é como se você tivesse virado uma engrenagem nova ali que começasse a funcionar, né? Você Uhum. percebe que você não estava fazendo errado, mas você poderia fazer melhor, aproveitar melhor, né? Não, com certeza, eu concordo totalmente. Tanto que, assim, eu passei na faculdade, eu sabia estudar. Só que eu sinto que eu não conseguia respeitar meu corpo muitas vezes, eu passava do meu próprio limite, eu estudava mais horas do que o necessário, eu me desgastava mais do que o necessário. E eu acho que é tudo isso que eu tô buscando fazer. É tirar esse peso que fica na gente de se desgastar, se sobrecarregar num estudo que podia ser feito de uma forma mais respeitosa com a gente mesmo. Sim, e a melhor forma que eu vejo que foi o caminho que você seguiu, e é o caminho que eu também sigo e segui, é você entender como a gente funciona, como você funciona também, porque a gente aprende com neurociência, enfim, com técnicas de estudo sem ter tanta ciência por trás, mas a experiência, enfim, ela acaba sendo proveitosa, porque você aprende como que é na teoria, vê como funciona, se funciona, e aí você adequa. E o mais legal é que você está trazendo isso para o mundo, né? Você não está guardando isso só para você, você está compartilhando. Claro! Não, é porque assim, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a aplicar algumas coisas e eu vi que muitas coisas estavam funcionando de verdade, assim, tipo, a primeira técnica que eu acho que eu realmente peguei e falei, não, eu vou fazer isso, foi a técnica Pomodoro, assim. Uhum. Eu vi com mais detalhes, eu comecei a usar e eu falei, caramba, isso tá dando certo. E aí eu meio que tentei buscar outras pessoas para ver se essas outras pessoas também dava certo com elas. E muitas deu certo, muitas não deram. E eu sinto que eu, como uma pessoa que faz faculdade de ciência e tecnologia, esse é de certa forma, um processo científico de ir atrás de informações, de ver como que as pessoas reagem a diferentes técnicas. E eu acho muito incrível eu entender que tem pessoas que pensam de formas totalmente diferentes de mim, e algumas técnicas vão funcionar, outras técnicas não vão, e que não é assim uma resposta pronta, mas que a gente vai chegando em conclusões com o passar dos dados. Sim, e o negócio é, quando você estuda a parte, não a técnica, mas a parte da ciência, você entende que existe um tempo de validade, de duração da sua concentração, existe o tipo de atenção que você está aplicando, existe o local, o cenário em que você está, existe o teu engajamento com aquilo. E todo mundo, dentro da sua
individualidade, vai ter uma proporção naquilo, né? Então, por isso que a gente percebe que fazer um Pomodoro de 40 minutos para você pode funcionar, mas para mim 25 são suficientes, porque mais que isso minha concentração vai pro brejo. Então, é muito legal isso, né? Não, eu acho muito interessante, assim. E eu sinto que quando a gente estuda, assim, sem pesquisar o que a ciência fala, né? A gente acaba fazendo algumas coisas por instinto. E algumas realmente dão certo. Às vezes a gente mesmo consegue perceber que fica cansado depois de um passar do tempo. Mas a explicação científica, ela vem e te dá, assim, ela te dá um embasamento para aquela sensação que você tinha instintivamente, né? Então, quando eu fazia os meus estudos, eu já percebia que depois de um determinado ponto eu tinha que parar, beber uma água, sair, dar uma respirada, mas não era assim, embasado e não era pensado, era uma coisa assim, depois que eu ficar cansada, aí eu paro para pensar nisso, sabe? E cada dia você se cansa num horário, né? Tem dias que a matéria rende melhor, né? Tem dias que não. Então, é aquele negócio, meu 100% não é sempre igual, né? Cada dia eu vou estar mais motivada, mais cansada, cada dia vai ser um e aí eu vou ter que lidar com isso. Exato. É por isso que quando eu converso, como eu conversei contigo, converso com outros estudantes e tal, o lance de você prestar atenção no teu tempo, no teu limite, porque o negócio de você copiar no bom sentido, tá? A experiência de outras pessoas, né? Como, por exemplo, você posta as suas experiências no seu Instagram. Só que, diferente de outros perfis, você traz um fundamento. Porque eu sei, isso a gente eu descobri nas nossas conversas, que você leu livros sobre isso, que você pesquisa, que você me pergunta. Enfim, você vai compondo uma base para você poder falar. Tem gente que fala da experiência própria e pronto, do tipo, eu estudei matemática por 1 hora e deu certo. Aí a pessoa que segue vai lá, vai fazer a mesma coisa e dá super errado. E aí você tem N fatores ali no meio que podem ter causado o erro. Que vai desde da pessoa até o ambiente, até a matéria, até o equipamento, sabe? Você tem um monte de coisas que podem atrapalhar ali. E quando você falha, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu errei, eu não sirvo. Aí você começa a alimentar um bichinho que fica na sombra. Nossa, isso parece que você descreveu o meu eu no ano passado como pré-vestibulanda, juro pra você. Aquele negócio de, nossa, ela falou aqui, vou fazer. E daí você faz e não dá resultado. E você fica, por que ela deu resultado e eu não? Onde O eu que errei? eu fiz de errado, sabe? E eu concordo totalmente no que você disse de pessoas que falam sobre as próprias experiências e eu não acho que seja inútil, não vou jogar água e o bebê junto também. Eu acho que essas experiências pessoais são muito úteis para Sim. mostrar formas diferentes de se fazer. Só que, às vezes, além de não ter um benefício muito grande quando você segue as mesmas técnicas da outra pessoa, a falta de embasamento também atrapalha. Por exemplo, se você pesquisar no Google agora como estudar melhor, isso porque eu já fiz isso, vão aparecer vários vídeos em que parece que uma pessoa copiou o vídeo da outra, assim, tipo, coloque uma garrafinha de água na hora, desligue o celular, tipo, são dicas úteis. Realmente é bom você se focar naquilo e não ficar, nossa, eu tenho que sair para fazer tal coisa, deixa eu ver a notificação. Só que, às vezes, quando você está realmente, não diria sofrendo, mas você está passando por um problema no seu estudo, essas dicas pontuais, eu acredito que elas não vão te ajudar significativamente, elas vão ajudar pontualmente. E essas ajudas pontuais a gente deve utilizar, mas o meu foco no meu perfil nunca foi esse. O meu foco sempre foi tentar ajudar numa escala maior, assim. Para ajudar a pessoa a E ter uma você tem lógica, me né? ajudado. Imagina. É aquela coisa assim, eu ajudo quem quer ser ajudado, quem sabe, é uma troca, né?
a gente acaba um ajudando o outro. Eu ajudo quem quer ser ajudado. E, ao mesmo tempo, eu aprendo com cada pessoa com quem eu faço contato, né? Porque, apesar de você... Eu te falei, você estuda teoria, você entende que o cérebro funciona de um jeito, os teus neurônios fazem tal tipo de caminho, tal caminho é melhor, tal tempo é melhor, tal, sabe? Mas nada melhor do que você ver isso existindo na prática, né? A pessoa te mostrando uma experiência real, porque aí você consegue ajustar, você consegue adaptar e melhorar, tal, né? E isso eu acredito que seja uma coisa que você está fazendo, né? Você está jogando lá a informação e muita gente vai se identificar com aquilo, vai olhar para aquilo e falar, nossa, como você se identificou quando eu descrevi o caso que eu criei, digamos assim, né? E eu passei pela mesma experiência estudando, do tipo, eu nunca tinha feito um Pomodoro na vida e de repente falei, não, deixa eu ver como que vai funcionar. E deu. Foi revolucionário. Entendeu? Foi muito legal, porque parece que a gente é uma força que está sem controle, ela está jogada, está lá. E de repente você canaliza ela de um jeito que parece que você fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Mano, é genial, é genial. Eu li o documento do cara que o cara fez sobre o Pomodoro e eu fiquei, não acredito que você passou pelos mesmos problemas que eu. Pois De é. tipo, nossa, por que que tem uma pessoa que estuda tão menos do que eu e ela tem os mesmos resultados ou até melhores do que eu? O que que eu tô fazendo de errado? Por que que parece que eu fico voado quando eu tô estudando, assim? Passa qualquer coisa na minha frente, eu perco a atenção totalmente, assim. Na hora que eu li aquilo, eu falei, não, não é possível. Essa técnica funciona nesse nível mesmo? Funciona. Eu acho que todo mundo passa por problema de concentração, todo mundo passa por problema de desmotivação, todo mundo passa por esses problemas e às vezes a gente fica até meio sem rumo. A gente fica tipo, o problema deve ser eu, assim, porque você às vezes tem até uma visão meio deturpada de como os outros estudantes funcionam. E daí você fica, o problema deve ser eu que não devo estar estudando direito, eu que tenho que me motivar. E eu acho que assim, o meu foco com o meu perfil e as pessoas que eu sigo são todas pessoas que buscam ter esse contato com o estudo de uma forma mais saudável, sabe? Eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, eu voltei para a escola pública agora na federal e em momento nenhum algum professor sentou comigo e tentou me explicar essas coisas. Eu vim por livre e espontânea vontade em busca dessas informações e por conta exatamente disso que eu vim por livre e espontânea vontade atrás de mostrar as informações que eu achei. Porque a gente não vai achar elas dentro da maior parte das escolas. Na maior parte das escolas, a gente vai encontrar o conhecimento técnico, e ele é muito necessário, mas a gente não vai conseguir aprender ali como que a gente deveria encaixar esse estudo, que forma de se organizar que a gente deveria ter. Se eu acumular matéria, lascou, eu tenho que jogar tudo para cima e abandonar o meu estudo que eu perdi. A gente acaba tendo que aprender essas coisas na marra, e quando a gente aprende na marra, vai ter muito instinto incluído, muita coisa que vai dar certo e muita coisa que não vai dar certo, a gente não vai saber a explicação de nenhum dos dois, do porquê que deu certo e não. Sim, e é interessante que o que você está dizendo não é só para quem está estudando em nível médio, preparação para vestibular. Eu fiz faculdade de letras, né? E 4 anos de letras. E depois, algum tempo depois, eu fiz uma especialização em língua portuguesa para tirar um diploma para dar aula em nível superior e tal. E somando esses 6 anos e meio de estudo em língua portuguesa, focado em língua portuguesa, em nenhum momento eu tive uma aula de neurociência. Eu tive linguística, eles têm a parte da construção da linguagem, tudo isso. Mas em nenhum momento eles te ensinam como que funciona o nosso cérebro, como que você aprende, se existe um caminho melhor. Por exemplo, eu tive 2 anos de pedagogia na faculdade e depois mais um semestre só disso na especialização. Somando tudo isso, daria
2 anos e meio, seriam 5 semestres. Eu não tive nada que mapeasse para mim como funciona isso, sabe? No curso que eu fiz agora, recentemente, em psicopedagogia, eu tive um olhar melhor sobre a sociolinguística, sobre a parte da pedagogia envolvendo o convívio social, tudo isso. E você percebe que isso faz falta na formação de professor. Então eu percebo que o que você passou não é só falha do professor. Porque, por exemplo, eu sou um professor e eu fui atrás disso. Mas não é todo mundo que tem essa iniciativa. Eu sou curioso. Eu acho que os curiosos se atraem, né? Tipo, um imã ali de curiosos, porque senão a gente estava tendo essa conversa. Mas o que eu acho interessante é que é um problema que está no sistema. Não é só um caso ou outro. A gente está falando de professores que chegam para dar aula, seja na escola particular ou na pública, sem saber como que funciona o cérebro do aluno, como que ele pode dar aquele conteúdo de uma forma que a maioria das pessoas absorva, né? Porque não adianta nada eu dar uma aula pensando em como eu penso. Eu tenho que pensar se você que está estudando se vai conseguir absorver, não é? Não, eu concordo totalmente, assim. E muitas pessoas que me seguem também são professores. Eu acho isso muito interessante, né? Porque eu também entendo que muitas dessas pessoas também não passam por essa orientação, né? Dentro de uma sala de aula, eu acredito que sempre vai ter alguém que está perdido. Sempre vai ter alguém que está perdido, porque como tem pessoas ali que pensam de formas muito diferentes, a gente nunca vai conseguir, em um estilo de aula só, abraçar todo mundo. Não tem como. Com certeza. Mas a gente consegue maximizar a quantidade de pessoas que vão estar entendendo, ou pelo menos fazer assim, uma pessoa ela tá um pouco perdida, mas ela tá entendendo pelo menos a visão geral, sabe? E assim, eu também fico um pouco chateada com alguns estilos de aulas que os professores dão, onde eles costumam acreditar que é como se fosse assim, aquele aluno que tem dificuldade, ele tem dificuldade, ele não está com dificuldade, entendeu? É como se você inserisse o problema ali na pessoa, e a pessoa já está inserindo o problema nela mesma. O professor nem precisava fazer isso por ela. Ela já se sente culpada. Eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em química. Muita dificuldade em química. E assim, eu já esbarrei com professores que ficavam com aquela coisa tipo, você precisa fazer um estudo melhor, você precisa trabalhar mais. E eu sinto e tem uma postagem minha sobre isso, que toda educação é uma parceria. Toda Claro que é uma educação é uma troca. parceria entre o professor, entre os outros alunos que estão ali em volta, entre os pais, entre a família, toda a bagagem da história daquele aluno. Tudo aquilo se junta naquele momento de estudar, sabe? E a gente, quando começa a estudar o cérebro e perceber que todas essas coisas influenciam, a gente só confirma esse pensamento. E eu sinto que se a gente tivesse um estudo assim mais aprofundado e passasse esse tipo de conhecimento para as pessoas que estão dando os conhecimentos para todas as pessoas em todas as fases das suas vidas, desde o pré até uma pessoa que está fazendo um cursinho depois assim de mais velha, todas essas pessoas, todos esses professores, se eles tivessem esse conhecimento, eles seriam melhores professores, sabe? E eu acho que se eu puder ajudar nisso também, eu vou ficar muito feliz. Mas você sabe, acho que é isso interessante, porque tanto você quanto eu, cada um do seu jeito e com o seu tempo, a gente está semeando, né? A gente joga lá, então se você puser uma hashtag lá, neurociência, puser uma hashtag estudos, aprendizagem, eventualmente você vai cair no nosso conteúdo. Sim. Então, eu acho que é Não, uma eu forma de contribuir também. então, eu fico feliz, assim, como eu falei, eu acho que toda história muito boa sempre tem um pouco de desastre, eu sempre digo isso. E o meu perfil, inicialmente, ele era só sobre lettering, sobre resumos, a Uhum. maior parte dos perfis de estudos começam assim. É. E
não avançava. Eu não sei o que aconteceu. Não avançava, não saía do lugar. Depois que eu comecei esse perfil agora, mais embasado, em um mês ele tá crescendo muito rápido pro que eu tava esperando. Eu não tinha nem, acho que nem 100 seguidores no começo disso tudo. E eu já tô com quase 500, então assim, eu sinto que o conhecimento está aqui, sabe? O conhecimento está aqui, os curiosos estão aqui para dar o conhecimento, sabe? A gente vai alcançar o mundo. Vai sim. E que você não alcance de uma vez, mas que você deixe o seu conteúdo lá. Alguém Uhum, vai procurar, em algum momento alguém vai trombar com a tua página ou com o teu conteúdo e vai ser útil, entendeu? Esse é o meu pensamento. uhum. Tanto que eu me preocupo mais em produzir um post bem produzido do que produzir 30 que são fúteis, assim, que você não vai conseguir, você vai passar no seu feed e você não vai ter interesse nenhum para ler nem para salvar ele, né? Não, eu também, assim, se eu não me orgulhar de uma postagem, eu não vou postar. Sim. É simples assim. Se eu não olhar assim e falar, eu curtiria essa postagem, se eu não curtiria, eu não vou postar, assim. E eu sinto que, pensando na internet como um todo, às vezes vale mais a pena você postar muito, muito conteúdo misturado e sem foco do que você realmente postar uma vez na semana, mas muito bem feito. Mas eu penso mais no meu próprio orgulho do meu perfil do que no meu Instagram, do que o Mark Zuckerberg tá feliz. Então, Tá certo. Eu acho que a primeira pessoa que tem que estar feliz com o conteúdo é você. Eu penso isso por mim, entendeu? Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero que as pessoas olhem, se identifiquem ou utilizem para alguma coisa, mas acima de tudo, eu tenho que dar vazão também para aquilo que eu quero, o que eu estou sentindo. Não faz sentido nenhum eu fazer um negócio artificial com quem eu sou, né? Só para ter mais fluxo de pessoas, para ter mais coisas do tipo views no meu story, no meu reels lá, meu reels, sei lá, como que funciona isso para essas pessoas. E eu vejo que tem muito perfil que tem assim, para cada postagem, tudo bem, eu não quero ser preconceituoso, tá? Eu vou tentar ser o mais leve possível sobre a minha opinião sobre isso. Mas claro. você vai jogar lá, você tem lá seus 5.000 seguidores e você começa a alimentar assim, para cada uma postagem que seria útil, prática para alguém que está estudando se identificar e aprender alguma coisa, você tem outras 10 mostrando tipos de caneta, mostrando coisas do seu cotidiano, coisas do seu dia a dia que vão ser entretenimento, né? Você está só se Uhum. distraindo, alimentando o scrolling, né? E eu odiaria que isso Claro. acontecesse comigo. Mas Nossa. isso tem um preço. Não, assim, eu acho que eu não vou falar sobre. Deixa eu me reformular minha frase. Eu, particularmente, eu não acho que falar sobre futilidades seja algo intrinsecamente negativo. Muito porque, se você abrir minha gaveta, tem muita caneta aqui dentro. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de conteúdo também. Só que eu sinto que realmente esse negócio, essa proporção que você falou, um post útil, 15 posts de arte, assim, de como fazer um mapa mental, e daí você vê assim um mapa mental super bonito, você fala, durante uma aula, não faria um mapa mental desses. Assim. Dá Eu muito escrevo de trabalho. qualquer jeito, depois eu vejo o que eu vou fazer, sabe? Mas, assim, eu não queria fazer uma coisa que fosse mais parecida com os outros e não parecida comigo, sabe? Eu sou uma artista, eu gosto muito de fazer lettering, eu estudo lettering, eu leio livros de lettering também. Só que eu sinto que eu não ficaria confortável fazendo um perfil só sobre isso.
Eu queria que as pessoas fossem no meu perfil e realmente recebessem alguma informação a mais para elas, sabe? Aham. Tanto que eu falo sobre o meu cotidiano lá, né? Mas eu já recebo mensagens na minha DM, assim, de... Ah, às vezes eu abro meu Instagram só para dar uma olhada se você postou alguma coisa. Eu fico tão... Ah, que belezinha, eu tô sendo útil para as pessoas, sabe? Pessoas estão precisando do meu conteúdo. É essa sensação que eu quero ter, sabe? Sim. Mas existe uma distinção entre o perfil que é feito para educar e o perfil de uma pessoa que está compartilhando suas experiências, né? E eu acredito que o teu perfil, ele flutua entre as duas. O que eu acho que é super Sim. legal, porque você tem assim, você tem os seus stories em que você compartilha as aventuras do seu gato, você compartilha os teus momentos de tensão no estudo, tuas vitórias. E isso é legal no sentido que você inspira as pessoas que estão vendo, que podem se identificar com o que você está fazendo. E também Uhum. dá aquela vazão para aquele momento em que você não está querendo estudar. Você está querendo algum conteúdo leve que te faça dar um sorriso. É verdade. Mas é importante isso. É importante mesmo. Entendeu? No Eu já meu me caso, peguei eu não assim sou entre assim. um pomodoro, eu já me peguei entre um pomodoro e outro falando, quer saber, eu vou ver um stories de alguém. É, é uma pausa. Você precisa dar um refresco para o seu cérebro. É normal isso. O que não é Uhum, normal é você estudar 40 e ficar 40 fazendo isso. Assim, óbvio, se você tem tempo para isso, tal, você está numa outra fase, tranquilo, né? Agora, você está em preparação para um vestibular ou estudando para uma prova, né? Você vai ter a sua disciplina lá, tal. E eu acho que é fundamental você ter esse equilíbrio, né? Entre as uhum. coisas. O que Não, eu... assim, Pode falar. o que eu não queria ter no meu perfil era a sensação de que eu só faço estudar. Que eu sei que tem muitos perfis que tem essa coisa de tipo, ai, agora eu estou estudando tal coisa, tira foto de livro e tira foto de mais estudo, e time-lapse, e mais estudo, e mais estudo. Sei lá, eu me sinto muito intimidada por esse tipo de Sim, conteúdo, né? parece que Então você não está estudando. eu queria um conteúdo leve, assim. Eu queria, tipo, isso tudo faz parte da minha vida. E o Tarantino, meu, que é meu gato, também faz parte da minha vida. E eu tenho os meus desenhos, e eu tenho todas essas coisas. E eu sou um estudante comum. Um estudante que se diverte, um estudante que desenha, um estudante que estuda muito também. Então, assim, eu sinto que quando a gente fica muito falando só sobre estudo, a gente acaba fazendo pessoas ficarem com ansiedade, pensando que elas não estão estudando o suficiente. Quando é totalmente o que eu discordo. Eu acho que as pessoas precisam estudar o tanto que elas precisam estudar. Sim, claro. E cada um tem uma necessidade, né? Cada um tem a sua própria Claro. necessidade. E tem um negócio, você falou uma coisa que estava na minha lista de assuntos para a gente conversar, que seria você saber o limite daquilo que é produtivo, de fato, que vai ser útil para você, e aquilo que vai te fazer mal. Aquilo que você vai, como você disse, a pessoa só posta sobre estudo, só leituras e não sei o quê, e tipo, dando check no seu checklist lá, tipo, ticando as coisas, tipo, olha só como eu sou boa, eu tô eliminando todas as matérias. Como eu sou produtivo. É, pulso produtivo. Mas aí você percebe que ela tem um jeito de levar a vida, de fazer as coisas, ela tem um preparo, ela tem um cérebro. O teu cérebro é outro. E aí você vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, eu acompanhei o feed dela hoje o dia todo e ela postou tipo 50 histórias de estudo. Quer dizer que ela estudou 8 horas. Aí você vai querer fazer igualzinho. No terceiro dia, você tá podre. Teu cérebro não funciona, você vai enfiar a colher de sopa no olho, porque você travou. Percebe? Deu bug. Então, eu acho que esse que é o negócio. Você falou um negócio que foi muito interessante, que é o negócio do que, além de não fazer sentido para você como o teu objetivo, né, de vida, de não, você não é assim. Você não tem por que você retratar uma vida assim, né? Mas também você saber que quem está vendo precisa entender que a vida real é diferente, né? Quando você faz um story de estudo, aquilo lá é uma passagem da sua vida, é um instante. E ele some tanto quanto aquele story vai sumir daqui a pouco. Então. Nossa, se eu fosse falar sobre o meu dia inteiro, eu tava lascada, né? Nem em um vlog eu vou conseguir retratar como que eu tô me sentindo, o que que eu tô passando,
tudo que a gente posta na internet, ele passa por uma espécie de tratamento, até mesmo sem querer, assim. Porque eu tô mostrando um detalhe, é um bumerangue, é um vídeo, não é meu dia inteiro, sabe? E eu concordo totalmente com o que você disse. A gente precisa entender que nós somos pessoas únicas e que nós, na nossa forma única de ser, vamos ter que nos ouvir, sabe? Eu sinto que eu, inclusive, estudei sobre isso na faculdade nesse semestre, sobre a técnica e como, quando a gente tem uma técnica que uma pessoa usou para estudar 10 horas seguidas, a gente pensa, agora todo mundo tem que usar a mesma técnica. Se uma pessoa conseguir 10 horas e meia, todo mundo vai ter que usar a mesma técnica. E se você não alcançou aquela métrica, você está para trás. Você precisa melhorar, você precisa melhorar. E eu sinto que isso é tão mecanicista. Parece que você está transformando pessoas realmente em máquinas, sabe? Você está tratando aquilo que não é robótico em robótica. E eu tendo a acreditar que é por conta disso que muita gente está insatisfeita com o próprio estudo, sabe? E por conta disso também que eu passei muitos anos na minha vida insatisfeita com o meu estudo. E eu não quero ser uma pessoa mecânica, eu não quero ser um robô. Eu quero sentir coisas como pessoas sentem. E entender a hora que você, como você falou, que você já está enfiando a colher no olho, é a hora, assim, você tem que saber se ouvir. E se ouvir não é só o que a sua mente está falando, é o que o seu corpo como um todo, o seu corpo uno como ele está te falando, sabe? Sim. Você imagina assim, você está estudando há 4 horas, só um exemplo, e eu já passei por isso, tá? E aí você percebe que você está com tanto sono que você já está sentindo que o seu corpo está pesado. E aí você fala, não, eu tenho que estudar mais até a página tal, então eu vou ficar aqui o tempo que for. Você realmente acredita que você vai absorver esse conteúdo como você absorveu o que você estudou antes? Sabe? É aquela É, coisa do copo cheio, sabe? Você não consegue pôr mais nada enquanto não esvaziar. E quando que isso vai esvaziar? Quando você dormir. sim. Entende? Então, teve uma experiência que eu tive durante essa pandemia, que eu sou programadora, né? Então, Uhum. eu estudo programação. E eu estava muito empolgada no dia. E eu fui estudando, e eu fiquei 5 horas e meia estudando sem parar. Eu nem percebi, eu nem olhei para o relógio. Uhum. Eu fiquei 2 dias sem conseguir abrir o olho direito, porque eu fiquei na frente do computador por muito tempo. Então, meu olho ficava, assim, dando espasmos. Eu não conseguia abrir o olho direito nem para comer, assim, nem para fazer algo que não tinha luz, sabe? Eu fiquei basicamente no escuro o dia inteiro. Por quê? Porque eu não me respeitei. É isso que eu Exato. entendi. Eu não respeitei o meu limite. Eu fiquei tanto tempo me desgastando, assim, física e mentalmente, que eu tava pedindo para o meu corpo travar. Sim. E você notou o E prejuízo, não notou? É um negócio que eu notei talvez um na hora prejuízo você não enorme. sentisse, mas depois vem a conta, não tem como. Não tem como. E daí, assim, vai ter, claro, as piadas de vamos entuchar café, ficar da madrugada estudando. Mas, assim, é bizarro a gente achar isso uma coisa normal, sabe? A gente Sim. precisa se ouvir, sabe? Precisa falar, chega, este é o momento de parar. E não é nem no sentido de realmente usar uma técnica como Pomodoro, e existem várias outras Sim. técnicas, mas no sentido de realmente ver aquilo que funciona para você e ver aquilo que o seu corpo dá conta e aquilo que não vale a pena nem tentar. Sim. Sim. Muito, por exemplo, eu não sou bom desenhista. Eu me esforço, eu estou inclusive fazendo um curso para comunicação visual e tal, para melhorar esse negócio. Mas se eu tiver que fazer um mapa mental baseado em recursos de desenho, eu vou sofrer. Mas a minha mente funciona de forma esquemática. Entendeu? Então não Uhum. adianta nada eu ficar fazendo resumos. Por mais que eu seja uma pessoa da área de humanas e que meu trabalho foi escrever por muitos anos, coisa de 20 anos eu trabalhei escrevendo, Nossa. eu não consigo estudar
escrevendo tanto assim. Eu preciso ter uma coisa mais fluida, mais visual, tópicos, coisas assim, entendeu? Mas até você entender que o problema é você querer encaixar um círculo na forma do quadrado, é você sofrer esse intervalo todo, né? Você não entender. Beleza, você entendeu, agora, gente, o negócio é você aproveitar, né? Uma coisa Uhum. interessante que você falou sobre nós de ser máquina, eu estudei, a gente já conversou sobre isso, você ter o nosso cérebro armazenar as informações em formas de estruturas, por exemplo, estruturas macro e micro, por exemplo, categorias maiores com subcategorias, tal, né? É assim que funciona a cabeça da gente e isso é muito relacionado com o computador. Um autor que eu estudo, chamado Van Dijk, ele trabalhou com ciência da informação. Ele trabalhava com informática também. Só que a lógica da programação e a lógica da linguagem humana, apesar de ter muitas similaridades com o processamento, o armazenamento da máquina é frio. O armazenamento da pessoa é orgânico. O computador é lógico. O ser humano, ele tem emoção no meio. Entendeu? E uma topada do dedinho na quina serve para te mostrar que você vai ficar muito nervoso e talvez você esqueça o que você estudou. Entende? E o computador não. O computador você vai dar o salvar lá, ele vai gravar e pronto, e você abrir vai estar lá o que você salvou. E se deu algum problema nesse esquema, nesse processo, a culpa foi sua que não soube fazer. Porque a máquina é lógica, ela está fazendo o trabalho dela, né? Uhum. E eu creio que muita gente tem essa ilusão de que a gente pode ser tratado como máquina e que o estudo seria uma forma de demonstrar isso. E não é verdade, né? Eu sinto que é simples, no sentido de que muitas pessoas acreditam que o nosso corpo consegue ser controlado pela mente. E no sentido de, se você tem racionalidade, você consegue controlar suas emoções totalmente, você consegue reprimir as suas dores totalmente, e isso não é verdade. A gente é um conjunto de coisas. É Sim. claro que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Porque se for para eu simplesmente fazer as coisas que eu quero, eu vou ficar desenhando, brincando com Tarantino o dia inteiro e eu não vou conseguir avançar com os meus próprios projetos, com coisas que eu mesma quero. Então, assim, eu tendo a acreditar que quando a gente começa a refletir sobre esses pontos, repensar a forma como a gente vê o cérebro, que a gente vai começar a perceber que não adianta a gente tratar ele como máquina, porque não tem como. Uma máquina é, na verdade, uma forma meio degenerada de como o cérebro funciona. Ela Verdade. tem só um pedaço daquilo que a gente tem, sabe? E minimizar esse todo que a gente tem aqui, a só um pedaço, porque esse é o pedaço mais fácil de ser explicado, é tão simplista e toda pergunta complexa no mundo tem uma resposta simples e errada. Pois Porque é. não adianta. Se você dá uma resposta muito simples para algo que é muito difícil de resolver, você provavelmente não está pensando nos detalhes mínimos dessa complexidade toda. Não dedicou tempo suficiente para buscar informação, né? Não. Mas isso faz sentido, né? É, por isso que sempre que eu converso, quando alguém me procura perguntando como é que eu faço para estudar, ser produtivo, tal, e eu me lembro que teve uma pessoa que você inclusive conhece, eu não vou falar o nome, mas a gente conversou também há um tempo, tal, sobre como você se organizar, como você ter as coisas. E quando eu falei para ela da minha experiência e que eu tinha um dia vazio no meu cronograma toda semana, ela falou: como que você consegue isso? Como pode isso? Eu falo: como pode porque eu faço o resto encaixar no resto. Porque se eu não tiver aquele dia para passar com a minha filha, com a minha esposa, para fazer alguma coisa que eu quero, que eu gosto, eu não consigo ser produtivo, né? E você tem que ter durante o seu dia é, espaços para você dar vazão para isso também. Então, você não adianta você pensar que você vai estudar 8 horas naquele dia sem conseguir dar uma pausinha, assistir uma série, sabe, brincar com o seu gato. É isso. E tem pessoas que precisam fazer isso com mais frequência durante o dia. E não tem nada de errado com isso. A questão é
qual que é a sua meta. Uhum. O que você Eu tem tenho 2 alcançado? dias na semana vazios. É a quarta-feira e o domingo. Às vezes eu passo para o sábado, varia. Uhum. Mas eu tenho 2 dias da semana vazios. Eu sinto que no fim de semana eu já tô arrebentada, por isso que eu passei para quarta-feira. Então, assim, para mim, foi de certa forma natural, e eu sinto que para algumas pessoas não é. Eu simplesmente chegava na quinta-feira, eu já não conseguia fazer mais nada, porque eu já estava cansada. E aí eu pensei, eu preciso pausar. Eu escutei o meu corpo dando naquele momento. Eu preciso pausar. E é aquela sensação que eu sinto que muita gente tem, sabe quando você está chegando próximo das férias? E que a pessoa tá tipo, eu preciso de férias para ontem. Eu tendo a acreditar que a pessoa ela chegou naquele ponto de precisar das férias para ontem, porque ela gastou mais energia do que ela deveria. Estudo, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Você precisa gastando energia bem devagar, porque você precisa de energia o tempo todo. E não Dosar, vai né? vencer o cara que disparar e falar, não, eu vou estudar tudo de uma vez. Não. Você precisa ir correndo aos poucos, cada dia mais um pouco, cada dia mais um pouco. Pois é. E aquilo que eu estava falando para você agora há pouco da meta, né? A dosagem da sua energia, ela é essencial, inclusive, para sua atenção ficar afiada, né? Para você ter a concentração e ter aqueles sprints e tal, isso é demais. Você saber dosar a sua energia é realmente um dos pilares para você ter um bom desempenho. E aquilo que voltando só do negócio da meta que a gente estava conversando, quando você tem as suas metas bem definidas, quando você põe os seus passos para você alcançar tudo, você consegue criar um caminho para você chegar lá, né? E é interessante porque se você não for realista naquilo que você quer, você não vai conseguir dosar a sua energia dessa forma. E aí uma coisa que eu aprendi é que você tem o estudo focado para um objetivo de curto prazo, como passar num vestibular. Curto prazo é um modo de dizer, tá? Porque a outra opção seria para a vida. O vestibular e a vida são coisas um pouco, né, de perspectivas diferentes. Mas o negócio é, quando você tem uma prova para você fazer, é óbvio que você quer reter o máximo de conteúdo sobre aquilo possível para você usar na prova. E eu não sei se a gente já conversou sobre isso, eu não lembro se a gente bateu esse papo já sobre inteligência. A inteligência não é medida por aquilo que você sabe, mas é medida por aquilo como você usa o que você sabe. Uhum. Eu tenho uma postagem sobre isso. Inteligência Então, é estar preparado. pois é você saber usar o que você sabe, o recurso. E nem sempre tem que ter todos os recursos. Tem que ter aquele que Não. funciona, né? E aí você vê a inteligência da pessoa ali. E o negócio é, quando você está estudando, por exemplo, você tá fazendo ciência da computação, qual que é o seu curso? Isso, é ciência da computação. Então, ele tem a ver com programação, tem a ver com exatas, tem a parte lógica, tem tudo isso que você está lá estudando. Se você não aprender bem durante esse tempo de faculdade e com o que você for trabalhando, com o que você for adquirindo na prática, daqui 10 anos você vai estar estagnada. Você não vai conseguir abrir espaço para você evoluir, aprender, nada disso. Então, o que você está aprendendo nesse primeiro semestre, no segundo, no terceiro, tal e assim por diante, é para a vida. É a longo prazo. Então, não adianta nada você estudar como se você fosse fazer uma prova amanhã disso e vai valer sua vida. Não. Entende? Agora, quem está fazendo uma prova de um concurso, como foi o meu caso, se você não conseguir naqueles 6 meses, lá, 8 meses, gravar aquele conteúdo para usar na prova, entendeu? Você não vai conseguir usar, não vai passar. Então, eu Então. penso que são metas, né? São propósitos diferentes. Então, eu tendo a criar metas assim, mais próximas de mim. Eu senti, com o passar dos anos, que quanto mais longe a meta começava a ficar, quanto mais distante, são 5 anos, são 10 anos, eu começava a achar a meta muito distante de mim e eu desfocava dela, né? Procrastinar. Tanto que assim, que foi o que eu falei, inclusive, numa live que tá no meu perfil sobre escolha do curso, que eu sou uma pessoa que muda de opinião muito fácil, assim. Eu acho que eu quero ser artista. Agora eu quero ser cientista da computação.
mas e se eu precisasse fazer pedagogia? É assim, eu sou uma pessoa que muda muito. Então, eu costumo separar em projetos. Então, eu falo, esse aqui é o meu projeto. Então, a minha faculdade é o meu projeto, entendeu? Então, a minha meta agora é concluir o meu próximo semestre. Então, o meu segundo semestre é o meu novo projeto. O meu Instagram é mais um dos meus projetos. O meu canal do YouTube é um projeto que eu vou começar ainda. Então, eu vou separando nesses projetos. Por quê? Porque eu sinto que se eu pensar no começo da maratona, em todos os 40 quilômetros que eu tenho que correr, Andresa, não me sinto motivada a fazer. Então, eu vou correr 1 quilômetro. Depois que eu corri 1 quilômetro, agora vamos correr mais 1 quilômetro. E assim eu vou, sabe? Mas dá para sentir que por trás tem uma maratona. Dá para sentir que por trás tem uma construção que eu estou fazendo de mim mesma, que eu estou me desdobrando para poder fazer quem eu sou, sabe? Mas eu vou me construindo aos pouquinhos. Toda construção começa com um tijolo. Mas isso é a parte, digamos, ilógica do ser humano. Essa é a parte do tipo, eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa porque eu não faço. Ponto. Se fosse o computador, dava erro, formatava, instalava de novo o programa. Agora, como a gente não pode fazer isso com nós mesmos, que a gente tem que achar a forma de nos manter motivados. E a motivação, ela influi em tudo, na nossa atenção, no foco, no nossa motivação, ela faz com que a gente busque recursos para a gente poder estudar melhor ou fazer melhor. Não só estudos, a gente fala em tudo na vida, né? Do tipo, eu quero comprar uma casa, então qual que é o meu projeto para chegar até lá? Quais são os caminhos que eu vou seguir? Isso que você falou faz tudo. É uma coisa que eu ensino, que eu sempre que me pergunta, fala, nossa, mas o próximo concurso que vai ter é daqui 2 anos. Tá, que bom. Então você faz uma meta do tipo, eu tenho 6 meses para estudar isso, eu tenho 6 meses para estudar aquilo. Você vai criando etapas para você ir vencendo, degraus, porque ontem eu vi uma postagem de alguém da medicina mostrando, tipo, cada degrau era uma especialidade, e o cara tava pulando todos para chegar no outro lá em cima. E a cena é ridícula, mas ela é muito realista, porque a gente faz muito isso. Eu falo a gente porque todo mundo já teve uma fase de querer fazer isso. De falar assim, nossa, eu preciso chegar lá, mas tem uma parede aqui no meio, então tem 40 quilômetros entre eu e o lugar, né? Então, por que não ir um passinho de cada vez? E isso, a gente está falando, não tem só a ver também com a parte de você se planejar para os estudos. Isso é coisa para a vida. Tem muita ansiedade envolvida por trás de planos de longo prazo que são, como você falou, muito distantes da sua realidade hoje. Não da sua vida, não da vida, mas do amanhã. E a gente tende a ser imediatista. Né? Uhum. Não, assim, eu sempre falo que daqui a 1 ano você vai querer ter começado hoje. Não adianta a gente falar que o concurso vai ser daqui a 2 anos. Tá, mas quando o Enem é daqui a 3 meses, as pessoas olham e falam, não dá mais tempo. Joga a toalha, né? Larguei, entendeu? Eu sinto que eu não acho que ninguém deveria fazer nada se não faz sentido para você. Se você olha e fala, não faz sentido eu estudar pro concurso, que vai ser daqui a 2 anos, então eu acho que talvez daqui a 1 ano não vai fazer sentido também, sabe? Tanto que eu sempre penso, as pessoas elas têm que estudar com um significado pessoal, sabe? Se você está estudando por estudar, não adianta de nada. Além de que vai ser mais difícil reter aquilo que você está tipo, por que eu estou estudando isso? Também vai ser mais cansativo, também vai ser uma energia canalizada para algo que não encaixa no eu de hoje. E sabe, eu vejo muito isso em muitos vestibulandos, de tipo, eu estou estudando isso porque eu tenho que passar na faculdade. Por que eu tenho que passar na faculdade? Não necessariamente está alinhado aos meus valores, não necessariamente está alinhado ao meu passado e ao futuro que eu quero ter, mas eu vou fazer, porque eu estou fazendo. E por mim, eu acho que ninguém deveria fazer isso.
Eu acho que todo mundo deveria fazer as coisas porque sente que aquilo é o certo. Porque eu faço as coisas porque eu sinto que isso é o certo, sabe? Sim, E e é para você. Não quer dizer que seja igual pro outro, uhum. né? Então, quando a gente está criando uma meta, a gente precisa criar uma meta, precisa criar um projeto, dê o nome que você se sentir mais confortável, a gente precisa criar algo que se encaixa com a gente. Então, com nossos valores, com as nossas vontades, com os nossos sentimentos, com a nossa racionalidade também. A gente tem que parar friamente e pensar sobre as coisas. É... Porque eu penso, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma religião. Não, se um plano de vida não encaixa com a religião dela, não adianta você mostrar o quão incrível é essa meta. Não encaixa em quem eu sou. E eu Sim, porque não a sua vou me religião vai forçar a fazer parte encaixar. do contexto, né? Não. Ela faz parte E de quem você é. às vezes a gente tenta tirar o estudo de quem a gente é, sabe? Tipo, estudo é estudo, política é política, e religião é religião, e emoção é emoção. E para mim literalmente você dissecar uma complexidade de você que não dá para fazer isso. Pessoas são complexas, pessoas têm carne e osso, pessoas sentem coisas e a gente Sim, precisa ouvir essas pessoas que vivem dentro de você, que tem um sim. coração aí dentro, usa ele. Qual que é o seu ego que tá na cadeira do controle nesse momento, né? Qual que é a sua versão? Eu tenho uma coisa, duas coisas que você falou que tem muito a ver com coisas que a gente tem conversado nos nossos perfis ultimamente. Mas quando você estava falando de você seguir aquilo que é verdade para você e você se dedicar àquilo, eu tenho uma linha de raciocínio que eu sigo, inclusive que eu vou gravar um podcast disso em breve, é sobre os pilares que eu digo. E esses pilares são coisas que eu criei com base no meu estudo. Não tem nada, ninguém falou como que era tal. Eu falei, nossa, isso faz sentido. Que são 4 pilares para o estudo eficiente. E os 2 primeiros pilares são relacionados a você. Então, qual que é o seu propósito? Estudar sem um propósito não te leva a lugar nenhum, né? E o engajamento. Se você não tiver engajado, não vai fluir, não vai andar. E eles estão diretamente ligados à nossa parte emocional, né? A gente tem a nossa memória, eu não sei se você já estudou isso, mas a nossa memória, ela não fica guardada num ponto de um HD. Ela fica espalhada em diversos pontos do nosso cérebro. A parte visual de um lado, a parte auditiva do outro, a parte emocional do outro, a informação lógica daquilo por outro. Então, é impossível você dissociar a tua emoção da tua razão. É impossível. Né? E se você faz isso com frequência, você tem esse nível de controle emocional e você consegue ser frio tal, a conta vai chegar. Porque você tem um custo disso, entendeu? Ou você vai dissociar de vez e você vai perder essa conexão, essa parte humana, digamos assim, do nosso cérebro, ou você vai se tornar uma pessoa com sérios problemas daqui a pouco, depressiva, angustiada, enfim, né? Tem É um complicado, custo. assim. Quando você estava falando sobre como a nossa memória ela é misturada com várias partes do nosso cérebro, eu comecei a lembrar assim de momentos educacionais da minha vida, sabe? O que eu vou lembrar mais? De uma aula aleatória do dia 7 de novembro do ano passado, ou eu vou lembrar de um evento que envolvia muita coisa, eu vou lembrar do teatro de décadas que eu fiz no meu segundo ano, ou das simulações da ONU que eu fiz. Eu vou lembrar desses eventos, porque são eventos que têm uma carga emocional em cima, que eu lembro de coisas assim, visualmente, posições de pessoas na sala, de roupas que pessoas estavam usando, eu lembro de tons de fala das pessoas, eu lembro de tantos detalhes daquilo que todo o conhecimento que tá incluído naqueles eventos está em mim também. E eu consigo lembrar de muita coisa desses eventos que
passaram faz anos e que talvez eu lembre melhor do que algumas matérias que eu tive no semestre passado, sabe? Que acabou mês passado. Então, assim, não dá pra gente desassociar e a gente nem deveria querer. Eu acho que a gente tem mais a ganhar utilizando a nossa emoção, utilizando todas as partes de nós mesmos, do que ficar se limitando a um pedaço só, a uma fração da gente. Quando a gente aprender a usar tudo que há de nós, a gente vai conseguir fazer um estudo, e não só um estudo, tudo, com uma riqueza muito maior. Então, se limitar só vai ser pior para você. Sim, e geralmente quando a gente busca esse tipo de conexão, a gente costuma trazer uma coisa negativa, né? Eu acho uma tendência nossa a associar a parte ruim, mas é porque geralmente fica mais marcado, né? A parte de tristeza, a parte negativa, por assim dizer, costuma ser mais marcante. Mas independente disso, né? O que você falou de você lembrar das cenas, tal, isso faz parte do nosso processo também, né? E quando a gente está fazendo uma boa memória, está gravando bem gravado alguma coisa, e é por isso que funciona aquele negócio de você ter palavra-chave, de você fazer um mapa com algum desenho que te faça sentido. Você está criando mais pistas para o teu cérebro para ele reconstruir a memória. Quanto mais pistas você der para ele, mais fiel ao original vai ser. Nunca vai ser perfeita, tá? Isso é ilusão nossa achar que você vai lembrar ipsis literis do que você estudou. Mas o importante é que você tenha o mais fiel possível para a sua necessidade, né? E isso faz muito sentido. Uma vez eu atendi uma moça que ela estava com um tipo, vamos falar um trauma de prova, porque ela fez 2 provas seguidas, em anos, um seguido do outro, e ela teve problemas emocionais na hora de fazer a prova. Ela teve ansiedade no ponto dela travar e passar mal e não conseguir resolver a prova. E aí, durante a parte da terapia, a gente fez uma conversa, a gente trabalhou a parte de estudos dela, que já estava bem definida, ela já tinha dado uma boa refletida, estava num bom caminho já, mas faltava ainda um detalhe que era fazer a prova deixava ela nervosa. E aí a gente fez uma terapia, a gente fez uma sessão de hipnose, a gente fez uma regressão de memória para um dia de prova, e é muito interessante como ela lembrava daquilo. Ela lembrava do ambiente onde ela estava, isso ficava muito presente assim na descrição dela da cena, tipo, como você se sente, o que está passando com você, e ela sabia a cadeira que ela estava, ela sabia onde estavam as coisas, sabe? Quando o negócio é tão vívido. Então, a gente presta atenção nisso. Se a gente começar a usar isso em nosso favor, talvez facilite, né, tudo que foi o que você falou, facilite o nosso processo, né? Quem sabe a gente consiga domar essa fera que é o nosso emocional, né? Então, assim, você falando sobre como a gente revive as coisas em conjunto, eu lembrei de uma dica que eu já dei para várias pessoas no Instagram, que é de não estudar sempre no mesmo lugar. Uma dica que muitos estudiantes fazem, que eu nunca entendi, é sempre tenha a mesma mesa e organize ela sempre do mesmo jeito e sente no mesmo horário e faça estudo lá. E eu acho que você não está atrapalhando, mas você não está ajudando a sua memória a resgatar aquele pensamento, sabe? Se você tem roupas diferentes, cores diferentes, posições de uma sala, não precisa nem ser em lugares diferentes, assim. Pode ser, tipo, dentro do seu quarto, senta no chão um dia, senta num outro lugar. Troca o mouse de lado. Faz coisas diferentes. Pega um caderno diferente, não sei. Seja criativo, vai lá. Mas, assim, quando a gente resgata uma memória, a gente não consegue resgatar ela, tipo, nossa, estou fazendo essa questão de física. Vou lembrar a fórmula aqui de maneira fria e calculista. Na maior parte das vezes, vai vir um emaranhado de informação na sua cabeça quando você estiver na prova, sabe? Eu lembro muito de eu lendo um texto, assim, no vestibular, e vindo na minha cabeça conhecimentos de outras questões ou de outros textos parecidos com aquele texto, e às vezes não tinha nada a ver com a questão, mas veio. E eu não vou não vou reprimir esses conhecimentos que estão aqui dentro de mim, sabe?
E eu não acho que ninguém deveria reprimir essas coisas. Você estava descrevendo sobre ela, sobre como ela lembra a posição que ela estava na sala, e eu tentando resgatar, eu lembro do Enem, que tiveram 2 dias que um estava frio e o outro estava muito quente, que eu tive que usar roupas diferentes, e eu lembro desses detalhes, sabe? Toda situação vai ter detalhes que você pode achar inúteis de se decorar, mas eles não são inúteis, eles só são detalhes, assim. São só coisas que seu cérebro acredita que são necessárias serem guardadas, sabe? E, óbvio, nunca vai ser totalmente certinho, nunca vai ter os mínimos detalhes. Você não devia nem esperar isso de si mesmo, sabe? Tendo um contexto geral do seu conhecimento, um contexto geral do seu sentimento, já é o suficiente, já é mais do que necessário na maior parte das situações. Você se lembra da história do João e Maria? Hum. Então, você tem que deixar a trilha de pão. É isso, entendeu? E realmente essa parte do você dar esse espaço, tal, talvez o nosso próprio filtro esteja descalibrado, sabe? Uma das coisas que eu trabalho não só com pessoas que têm a ver com estudo, sabe? Com atendimentos em geral, né? De hipnose e terapia. Você vê muita gente que se freia, que reprime aquilo que ela pensa. Geralmente tem a ver com inteligência, com estudo, com percepção das coisas, sabe? Mas ela se reprime porque talvez ela ache que aquilo não vai ser útil ou porque ela não prestou atenção naquilo. E quando você joga a bola para uma parte um pouco mais abaixo do consciente, que você começa a trabalhar com a parte mais bruta das lembranças da pessoa, dos sentimentos, aflora coisas que você acha que nunca faria sentido, mas que para você lá dentro mexe com a sua emoção. Esse lance que você falou de você estar na prova do Enem um dia com uma roupa, outro dia com outra, de você ter sentido frio, talvez você se lembre de um vento que passou na sua perna, ou de você ter batido o seu pé em algum lugar, ou da caneta que deixou cair a tampa, coisas desse tipo, que você fala assim, nossa, que inútil, ficou lá, porque por algum motivo o teu cérebro achou que aquilo ia fazer sentido. E por mais que isso passe longe da tua consciência no momento que a gente está falando, tem a ver com a memória de trabalho, tem a ver com a sua emoção, enfim, vai ficar lá guardado. Em algum momento aquilo vai fazer assim, ó. Aí você vai falar, nossa. E em terapia, esse tipo de catarse, de reflexão, assim, vem que é muito legal, é muito interessante ver como cada pessoa traz uma coisa que ela acha, eu tenho certeza que a culpa é da minha mãe. Aí quando você faz uma pausa e você vai mais fundo, a pessoa fala, nossa, foi meu pai que falou aquilo pra mim. Sabe? Aí você fala, nossa, tá vendo só? A gente não controla tudo. Não, você falando sobre a caneta e tal, eu lembrei da fiscal, que ela olha a nossa comida, e ela viu a minha comida e ela falou, nossa, quem que fez isso? Foi minha mãe. Aí ela, nossa, sua mãe deve gostar muito de você, porque essa comida parece estar muito gostosa. Eu lembro que aquele momento faz, sabe quando você fica tipo, eu tô nervosa no meio da prova, eu pensei na minha mãe, eu fiquei tipo, Que bom. que belezinha, ela cuidando de mim com pão. E daí, sabe, foi aquele momento de alívio no meio da prova. Mas isso é um gatilho, sabia? É? Natural, veio de você. Mas Uhum. uma das partes terapêuticas que ajudam a lidar com um momento de estresse de prova são gatilhos. Assim, você lida, você cria pontos de referência para te dar mais tranquilidade. E isso Incrível. naturalmente vindo é muito legal. Não, foi genial aquele momento. E assim, eu não ia falar, tipo, não é hora de pensar na minha mãe, não é hora de pensar na minha família, é hora de pensar na prova. Não, veio, eu fiquei feliz com aquilo, Uhum. eu conversei com o fiscal e voltei para a prova, sabe? E eu sentia que se eu fosse aquele estudante, e daí de novo, cada um é único. Se eu fosse aquele estudante que é aquela pessoa que nem vai ao banheiro porque ela tá muito nervosa e ela precisa fazer a prova primeiro, eu não ia conseguir fazer. Eu sou do tipo de pessoa que sai da prova várias vezes, que vai beber água umas Eu 2, também. 3 Pausas vezes. conscientes mesmo. Pausas assim, tipo,
não, é hora de parar, de fazer o gabarito antes de terminar, para poder dar uma descansada. Eu sou essa pessoa, sabe? E eu acho que dar essa liberdade para mim mesma, de parar, não, eu não quero pensar agora. São 5 horas de prova. Principalmente para as pessoas que vão fazer esse ano de máscara, deve ser Sim. tenso, né? Não, e Principalmente fora a quem é mais... emoção de você estar numa sala cheia de gente. Nossa, eu não sei como eu faria essa prova, viu? Sinceramente. E vai ter uma carga emocional. Toda prova tem uma carga emocional. E cada prova tem uma carga emocional diferente, sabe? Vão ter provas que você vai querer mais. Eu no Enem, eu tava desesperada, porque eu queria muito passar no SISU. Vão ter provas, tipo, eu fiz a FUVEST, tipo, só tô fazendo porque vai que, sabe? Tanto que eu nem Uhum. passei. É o plano B. E assim, a gente tem que entender isso, sabe? Talvez se eu não tivesse passado no Enem, mas tivesse passado no FUVEST, eu falaria, não, eu vou fazer cursinho de novo para fazer a prova. E é porque tá alinhado com os meus pensamentos. Eu não me sinto alinhada com alguns vestibulares e tá tudo bem. Eu me escuto e eu sei que se eu tivesse passado só nessas provas, se elas não tivessem alinhadas com quem eu sou hoje, eu não iria. Simples assim. E eu acho que, sei lá, estudo é uma coisa que a gente tenta separar de todo o resto. E não vai dar certo separar, não vai dar certo. Você é uma pessoa única, incrível na sua complexidade. E estudar faz parte. Exatamente. Olha, o papo tá ótimo. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora, mas a gente precisa começar a encerrar. Então, Tranquilo. eu vou te pedir para que você possa dar um conselho justamente para quem segue você, quem segue a mim, e vai fazer provas agora e está nessa angústia. Um conselho que você poderia dar para eles tentarem pôr o pé no chão, para eles se arrumarem, assim, se organizarem. Olha, se eu tivesse no vestibular agora, eu queria muito que alguém tivesse me dito lá atrás que eu não precisava saber absolutamente tudo para conseguir ir bem no vestibular. Provavelmente você, nesse momento, deve estar olhando e pensando: poxa, mas eu não sei todas as coisas, eu não sou um especialista em matemática ou coisa do gênero. Você não precisa ser um especialista. Eu vou falar uma frase que minha família sempre fala para mim: você não precisa correr mais rápido que o leão, você só precisa correr mais rápido que seu amigo. Você não precisa gabaritar o Enem. Você não precisa extrapolar, assim, tirar 1000 na redação. Relaxa. Você precisa usar o que você tem hoje. Usa o que você tem hoje e você provavelmente vai chegar. Se não conseguir a sua pontuação, você vai chegar perto. E a ideia do vestibular é ser generalista mesmo. Se ele quisesse que você fosse especialista, ele falaria para você: ah, você só precisa fazer uma matéria, escolhe uma matéria e faz. Ah, quer fazer uma prova só de língua portuguesa? Beleza, então você tem que ser o especialista em língua portuguesa. Não é essa a ideia. A ideia é ser bem assim, generalista, saber um pouco de tudo e você já sabe um pouco de tudo. Você já tem o suficiente para competir. Esse é o meu conselho. Perfeito. E aí é só praticar um pouquinho para colocar a máquina para funcionar. Esse momento já não precisa jogar a toalha não, tá? Ainda dá tempo, meu amigo. Ainda dá tempo. Bom, muito obrigado, Andresa, por você ter vindo e passado essa hora aqui comigo, batendo esse papo que foi muito bom. E como eu falei, podia ficar mais 1 hora conversando fácil. E tomara que a gente possa fazer André. outros, viu? Obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz. E eu também convido todo mundo que acompanha o André a me acompanhar lá no Instagram. Vão ter novos projetos que estão vindo e eu tenho certeza que se você gosta do trabalho dele,
você vai ver alguma coisa de bom no meu perfil também. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê ou se ouve no próximo vídeo, no próximo podcast. Até lá.